Continuando a leitura da Resolução número 26 de 2013, capítulo 6, da aquisição de gêneros alimentícios. Artigo 18. Os recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do PNAE serão utilizados exclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios. Parágrafo único. A aquisição de qualquer item ou serviço, com exceção dos gêneros alimentícios, deverá ser desvinculada do processo de compra do PNAE. A aquisição de gêneros alimentícios no âmbito do PNAE deverá obedecer ao cardápio planejado pelo nutricionista, observando as diretrizes desta resolução, e deverá ser realizada sempre que possível no mesmo ente federativo em que se localizam as escolas, priorizando os alimentos orgânicos e o agroecológico. A aquisição de gêneros alimentícios para o PNAE deverá ser realizada por meio de licitação pública nos termos da Lei 8.666 de 93 ou da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ou ainda por dispensa de procedimento licitatório nos termos do artigo 14 da Lei nº 11.947 de 2009. Quando a entidade optar pela dispensa do procedimento licitatório, nos termos do artigo 14, parágrafo 1º da Lei 11.947 de 2009, a aquisição será feita mediante prévia chamada pública. Considera-se chamada pública o procedimento administrativo voltado à seleção de proposta específica para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar e ou empreendedores familiares rurais ou suas organizações. Será dada mensalmente publicidade das informações referentes ao processo de aquisição de gêneros alimentícios em órgão de divulgação oficial ou em quadro de aviso de amplo acesso público. A publicidade deverá ocorrer ainda em jornal diário de grande circulação do Estado e também, se houver, em jornal de grande circulação municipal ou região, onde serão fornecidos os gêneros alimentícios. Seção 1. Das proibições e restrições. É vedada a aquisição de bebidas com baixo valor nutricional, tais como refrigerantes e refrescos artificiais, bebidas ou concentrados à base de xarope de guaraná ou groselha, chás prontos para consumo e outras bebidas similares. É restrita a aquisição de alimentos enlatados, embutidos, doces, alimentos compostos, 2 ou mais alimentos embalados separadamente para consumo conjunto, preparações semi-prontas ou prontas para o consumo, ou alimentos concentrados, em pó ou desidratados para reconstituição. Parágrafo único. O limite dos recursos financeiros para aquisição dos alimentos de que trata o caput desse artigo ficará restrito a 30% dos recursos repassados pelo FNDE. Seção 2. Da aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizações. Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% deverá ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, ou suas organizações, priorizando os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas, conforme o artigo 14 da Lei 11.947. A aquisição de que trata esse artigo poderá ser realizada dispensando-se o procedimento licitatório nos termos do artigo 14 da Lei 11.947, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-se os princípios escritos no artigo 37 da Constituição Federal, e que os alimentos atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria. A observância do percentual previsto no caput desse artigo poderá ser dispensada pelo FNDE quando presente uma das seguintes circunstâncias
comprovada pela entidade na prestação de contas. Primeira, a impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente. Segundo, a inviabilidade do fornecimento regular e constante de gêneros alimentícios, desde que respeitada a sazonalidade dos produtos. E terceiro, as condições higiênico-sanitárias inadequadas, isto é, estejam em desacordo com o disposto no artigo 33 desta resolução. O disposto nesse artigo deverá ser observado nas aquisições efetuadas pelas unidades das escolas de educação básica públicas de que trata o artigo 6º da Lei 11.947. Para a priorização das propostas, deverá ser observada a seguinte ordem para desempate. Primeiro, os fornecedores locais do município. Segundo, os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas. Em terceiro, os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei 10.831 de 2003. Em quarto, os grupos formais, organizações produtivas detentoras de declaração de aptidão ao PRONAF ou DAP jurídica, sobre os grupos informais, que são os agricultores familiares, detentores de declaração de aptidão ao PRONAF e DAP física, organizados em grupos, e estes sobre os fornecedores individuais. Quinto, organizações com maior porcentagem de agricultores familiares e ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP jurídica. Parágrafo 1º. Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio. Caso a entidade não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos de produtores e empreendedores familiares locais, essas deverão ser complementadas com propostas de grupos de produtores e empreendedores familiares do território rural, do Estado e do país, nesta ordem. As entidades deverão publicar os editais de chamada pública para alimentação escolar em jornal de circulação local e na forma de mural, no local público de ampla circulação e divulgação de seu endereço na internet, caso haja. Se necessário, publique-se em jornal de circulação regional, estadual ou nacional, em rádios locais e na rede Brasil Rural. Os editais das chamadas públicas deverão permanecer abertos para recebimento dos projetos de venda por um período mínimo de 20 dias. Os gêneros alimentícios a serem entregues ao contratante serão os definidos na chamada pública de compra, podendo ser substituídos quando ocorrer a necessidade, desde que os produtos substituídos constem na mesma chamada pública e sejam correlatos nutricionalmente. Essa necessidade de substituição deverá ser atestada pelo RT, que poderá contar com o respaldo do CAI e com a declaração técnica da Assistência Técnica e Extensão Rural ATER. Para a habilitação das propostas, exigir-se-á os fornecedores individuais detentores de DAP física não organizados em grupo. 1. A prova de inscrição no cadastro de pessoa física, CPF, o extrato da DAP física do agricultor familiar participante emitido nos últimos 30 dias, o projeto de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar e ou empreendedor familiar rural para alimentação escolar com assinatura do agricultor participante, a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso, a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria, relacionada no projeto de venda. Parágrafo 2º. Dos grupos informais de agricultores familiares detentores de DAP física, organizados em grupo. A prova de inscrição no cadastro de pessoa física, CPF, o extrato da DAP física de cada agricultor familiar participante emitido nos últimos 30 dias. O projeto de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar e o empreendedor familiar rural para alimentação escolar, com a assinatura de todos os agricultores participantes. A prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso.
e a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores familiares relacionados no projeto de venda. Parágrafo 3º dos grupos formais detentores de data jurídica. A prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, o extrato da DAF jurídica para associações e cooperativas emitido nos últimos 30 dias, a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, as cópias do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente, o projeto de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar, a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados relacionados no projeto de venda, a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso. Devem constar nos projetos de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar o nome, o CPF e o número da DAF física de cada agricultor familiar fornecedor dos gêneros constantes no projeto. Na ausência ou irregularidade de qualquer desses documentos, fica facultado à entidade a abertura de prazo para a regularização da documentação, desde que seja previsto no edital de chamada pública. Artigo 28. Os agricultores familiares, detentores de DAF física, poderão contar com uma entidade articuladora que poderá, neste caso, auxiliar na elaboração do projeto de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar. As entidades articuladoras são aquelas definidas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA. Na definição dos preços de aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e ou dos empreendedores familiares rurais ou suas organizações, a entidade deverá considerar todos os insumos exigidos na licitação e ou chamada pública, tais como despesas com frete, embalagens, encargos e qualquer outro necessário para o fornecimento do produto. O preço de aquisição será o preço médio pesquisado por, no mínimo, 3 mercados em âmbito local, territorial, estadual ou nacional. Nessa ordem, priorizando a feira do produtor da agricultura familiar quando houver. A entidade que priorizar na chamada pública a aquisição de produtos orgânicos ou agroecológicos poderá acrescer os preços em até 30% em relação aos preços estabelecidos para produtos convencionais, conforme Lei 12.512 de 2011. O preço de aquisição deverá ser publicado na chamada pública. O preço de venda a ser contratado deverá ser escolhido conforme os critérios estabelecidos pelos artigos 24 e 25. Os projetos de venda deverão ser analisados em sessão pública registrada em ata. Nos estados, Distrito Federal, municípios e escolas federais, onde o valor total de repasse do FNDE para execução do PNAE seja superior a R$ 700 mil por ano, a entidade poderá optar por aceitar propostas apenas de organizações com DAP jurídica, desde que previsto na chamada pública. Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da chamada pública e da proposta que se vinculam. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 20 mil por DAP ano e será controlado pelo FNDE e MDA, conforme acordo de cooperação firmado entre eles. Seção 3. Do controle de qualidade da alimentação escolar. Produtos alimentícios a serem adquiridos para o alunado do PNAE deverão atender ao disposto na legislação de alimentos estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, do Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Os produtos adquiridos para o alunado do PNAE deverão ser previamente submetidos ao controle de qualidade na forma de termo de compromisso, observando-se a legislação pertinente. O termo de compromisso
de que trata o parágrafo anterior, será renovado a cada início de mandato dos gestores municipais, estaduais e do Distrito Federal, devendo ser encaminhado o original ao FNDE, com cópia para o CAI, e as ações nele previstas deverão ser normatizadas e implementadas imediatamente pelas entidades no âmbito local. Os relatórios de inspeção sanitária dos alimentos utilizados no PNAE deverão permanecer à disposição do FNDE por um prazo de 5 anos. Cabe à entidade ou às unidades executoras adotar medidas que garantam a aquisição, o transporte, a estocagem, o preparo ou manuseio de alimentos com adequadas condições higiênico-sanitárias ou até o seu consumo pelos alunos atendidos pelo programa. A entidade ou a unidade poderá prever em edital de licitação ou na chamada pública a apresentação de amostras pelo licitante, classificado provisoriamente em primeiro lugar, para a avaliação e seleção do produto a ser adquirido, as quais deverão ser submetidas às análises necessárias imediatamente após a fase de homologação. O próximo capítulo, vamos ver no vídeo posterior.